A palavra é a mesma, mas o coração não. Uma boa noite a todos. Cumprimento a nossa amada Igreja Batista em São Luís do Norte, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Abram suas Bíblias com esse mesmo ânimo, lá em Lucas, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do verso 4, uma passagem bem conhecida pelos irmãos. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Nós vamos ler a parábola do semeador, ou melhor ainda, a parábola dos solos. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Uma passagem, creio eu, conhecida por toda a igreja. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quando o professor está explicando o conteúdo em uma sala de aula, repleta de alunos, alguns alunos não compreendem completamente o conteúdo ministrado. Outros alunos não compreendem nada, alguns sequer estão prestando atenção, tem outras coisas ocupando a sua mente, e tem aqueles que conseguem entender tão bem a ponto de conseguir passar para os outros e colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Aqui nessa passagem a gente vê algo bem parecido, porém o que Jesus avalia aqui, e o foco principal dessa passagem, não é a sua e nem a minha capacidade cognitiva, capacidade de compreensão, e sim o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. E é o próprio Jesus Cristo que diz isso. Não há necessidade de trazer aqui nenhuma interpretação teológica e nem algo que eu acho que seja, pois foi o próprio Jesus Cristo que interpretou essa parábola. E os solos são os nossos corações. E nós temos aqui nesse texto pelo menos 4 tipos de solos. Notem que o nome comum que a gente conhece essa passagem é a parábola do semeador. Porém, o semeador fica em segundo plano. Até a semente ganha mais destaque que o semeador. O semeador não é o personagem principal. Por isso, alguns teólogos sugerem uma melhor: a parábola dos solos. Porque essa parábola fala sobre 4 tipos de solos, que significa 4 tipos de corações diante da mensagem do Evangelho. A parábola é um método de ensino que Jesus utilizava, e na parábola Jesus falava coisas do dia a dia, coisas que as pessoas entenderiam de imediato. É como eu citar, por exemplo, alguma coisa cotidiana envolvendo futebol, envolvendo criação de gado, envolvendo plantação de abacaxi, coisas que os irmãos na hora vão entender. Então Jesus diz coisas sempre fáceis de serem compreendidas, pelo menos no contexto da época, e ao mesmo tempo não. Porque, de certa forma, a parábola de Jesus é como se fosse um enigma. Toda parábola tem uma verdade por trás dela que quer ser transmitida através de uma história cotidiana. Por que Jesus falava por parábolas? O próprio texto bíblico diz que é para que os seus seguidores de verdade entendam, mas os outros não. Os verdadeiros seguidores vão entender, os outros não. E a parábola é um método muito bom de ensino, porém, se você não entender o verdadeiro significado da parábola, ela vai ter pouco proveito
E aliás, pode ser que você não aproveite nada. Ela vai ser apenas um enigma. Mas como eu disse, não preciso trazer interpretações de teólogos, porque o melhor teólogo de todos, aquele que é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, ele trouxe a interpretação dessa parábola. E logo de cara a gente vê que os discípulos não entenderam a parábola na época. E vamos lá. Não julgue os discípulos. Talvez para você, que já viu vários sermões em cima dessa passagem, que já estudou essa passagem em alguma escola bíblica dominical, para você que talvez seguiu a leitura aí de curiosidade, muitas pessoas fazem isso, para você é fácil saber o significado de cada semente, onde cada uma caiu, cada solo. Para você talvez seja fácil, mas até os discípulos na época não entenderam. Jesus fala a parábola para todos, porém a interpretação da parábola está apenas para os seus discípulos. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Jesus lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo em Jesus, crendo, sejam salvos. E aí a gente tem o primeiro tipo de solo, ou melhor ainda, o primeiro tipo de coração diante da semente, que é a palavra de Deus. Temos um coração endurecido. E um coração duro, ele é incrédulo e ele é como um canto do diabo. É isso que o texto bíblico está dizendo. O diabo faz o que quer com o coração endurecido. O coração endurecido, ele não recebe a palavra. É aquela pessoa que ouve, mas ela não liga, ela não está nem aí, ela não abre o seu coração, ela não recebe a palavra de Deus. E aí, o pouco que foi semeado nessa pessoa, o diabo trata de ir lá de alguma forma e rapidamente tirar. Porém, o diabo faz mais do que isso. Ele não somente tira, mas ele coloca alguma coisa no lugar. E eis aí a essência de praticamente todo o pecado, a idolatria. Trata-se de colocar alguma coisa no lugar de Deus. E há quem diga que tudo é idolatria, Luiz Saião. Tudo é idolatria. Todo pecado que você comete, de certa forma, é colocar alguma coisa no lugar de Deus. E o diabo faz isso de forma sutil e inteligente, com falsos profetas, falsos ensinos, com falsos mestres, com enganos, colocando dúvida na cabeça de vocês. Não foi assim com Adão e Eva? Deus falou isso. Porém, eu acho que esse negócio aí. Se vocês comerem, vai dar bom, viu? Mas, vocês sabem. O diabo usa estratégias para confundir a sua mente, para tirar a semente que foi plantada em você. Então, aqueles que possuem um coração endurecido não recebem a mensagem do Evangelho. Um exemplo bíblico claro que a gente tem disso é Faraó. Faraó teve seu coração endurecido. E um coração endurecido rejeita completamente a palavra de Deus e ela não entra. Temos ainda um segundo tipo de solo. Continue acompanhando a leitura agora no versículo 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. O segundo tipo de coração é um coração superficial. Essa parábola se encontra também nos demais evangelhos sinóticos, lá em Marcos e também em Mateus. E lá, assim como aqui, diz que essa semente, ela morre porque ela não tem raiz em si mesma. Muito bonito essa música que acabamos de louvar ao Senhor, que diz que no nosso jardim particular a gente quer fortalecer as nossas raízes.
A raiz de uma planta é algo muito fundamental para a sua vida e para a sua força, tendo em vista que qualquer um que tem um conhecimento médio de biologia sabe que a raiz pega os nutrientes e também a água, né, a umidade do solo, a água no solo, e ela pega a água, ela se alimenta dos nutrientes da terra e também se alimenta da umidade presente ali no solo. Essa semente, notem que a semente é a mesma palavra, e não é assim, às vezes a mesma pregação, um rejeita, não está nem aí, não muda nada, outro aceita em primeiro momento, e está aqui a diferença desse segundo tipo de coração, aceita em primeiro momento, porém aceita apenas de forma superficial. E aí, é questão de tempo até que ele morra. Essa é a verdade, a semente vai nascer e vai morrer. Então a outra nem nasceu, o passarinho veio e levou, foi pisada pelos outros ainda. Agora essa não, ela nasce, porém ela morre. As rochas aqui são as dificuldades da vida, são as tribulações da vida. Então, aqueles que são superficiais, recebem a mensagem de forma superficial, eles crescem, porém, com a primeira dificuldade, isso é o primeiro sofrimento, já era. Não vai valer de nada. E bom caráter sem profundidade vai cair facilmente em meio a qualquer perseguição. Às vezes tem aquele irmão que fica todo emocionado quando ouve a mensagem do Evangelho, né? Aquela pessoa que vem e você olha e fala: nossa, esse aqui é certeza que vai firmar. Olha isso, olha que bonito. Esse vai dar muito fruto para o reino de Deus. Que bonito. Porém, em meio à primeira rocha que topa de frente com a sua raiz, a raiz não cresce. Bateu na rocha, não vai crescer mais. Não vai ter profundidade. Então ele não se alimenta da palavra, não suga o principal ali e logo perece. Logo perece. Entendam uma coisa: a emoção não é um verdadeiro indicador de espiritualidade, tá? A emoção não é um verdadeiro indicador de espiritualidade. Pode ser que em meio à mensagem, em meio à conversão, você se emocione muito. Ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o emocionalismo por si só, ele não é a marca de uma pessoa que tem uma vida com Deus e que de fato a semente vai germinar e vai dar muitos frutos. Ok? Então, o sentimentalismo por si só não serve de parâmetro para medir isso. Mas a Bíblia nos dá o parâmetro para medir isso. Lá em João, capítulo 8, versículo 31, Jesus mesmo, aquele que fala essa parábola, ele diz: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem firmes até o fim. Jesus sabia que teria rochas no caminho, dificuldades, porém, Jesus diz que se eles permanecerem, eles são verdadeiros seguidores dele. Tanto que a última das bem-aventuranças, a oitava, diz: bem-aventurado quando forem perseguidos por causa do meu nome. Porque quem é seguidor de Jesus vai ser em algum momento de sua vida perseguido por causa do nome de Jesus. Talvez não nós, brasileiros do século XXI, pleno 2025, quase virando o ano, não vamos sofrer como os apóstolos da igreja primitiva há 2000 anos atrás. Mas sofreremos também. Sempre terá algum tipo de perseguição no seu trabalho ou em qualquer outro ambiente que você frequenta. Então, em meio à perseguição, em meio a qualquer coisa, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele permanece. Ele permanece. Se não permaneceu, como diz lá em 1 João, eles saíram do nosso meio para ficar evidenciado que não é dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Se não permaneceu conosco, é porque nunca foi dos nossos. Entendam, irmãos, tem uma grande diferença entre a pessoa estar desviada, afastada e afastada. Tem uma pessoa, a gente costuma usar esse termo desviada, ela desviou da fé. Essa pessoa normalmente ela nunca teve raízes profundas em Cristo Jesus. E tem aquele irmão que está afastado, está passando por um momento difícil, e às vezes a gente não sabe ao certo o que está acontecendo, mas esse irmão, logo ele volta.
logo ele volta. Quem tem raiz em Cristo, logo volta. Em algum momento volta. Temos ainda aí um terceiro tipo de semente que também é ruim. Vocês perceberam? Solo. São 4 tipos de solos. 3 ruins, mas um foi bom. O terceiro e último ruim. Versículo 14. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegavam a amadurecer. Vocês perceberam que tem uma certa proporcionalidade aí? Perceberam? O primeiro solo, a semente nem entra, então nem germina, nem nada. Então, o coração endurecido não recebe a palavra de Deus. O segundo recebe. Cresce, alegria, euforia, mas depois acabou. Bateu na pedra, por dificuldade. Primeiro o sofrimento, aqui, o sofrimento é a barreira. Sofreu, já era. Tchau. Sofreu, esquece, é evangelho, já era. E eu esqueci de citar um exemplo bíblico, né? Quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixes, lá em João 6, lá no versículo 66, diz que muitos dos que estavam ali se retiraram e não mais estavam com ele. Muitos que tinham recebido a palavra, o cara faz comida grátis aí, né? Esse cara ele é nosso governador. Depois deixou Jesus para lá. No primeiro momento ficaram encantados com o Senhor Jesus, com o milagre que ele fez. Com certeza sentiram várias emoções, demonstraram que iam ficar firmes, mas na verdade não tinham raiz em si mesmos e não prevaleceram. Então, pelo menos eles receberam o primeiro momento. Agora, esse terceiro tipo de solo, ele ilude muito mais, porque nasce e cresce pelo tempo e dura mais tempo do que os outros. O primeiro nem nasceu, não recebeu a mensagem, o outro recebeu mais rapidamente. Esse aqui não, esse cresceu e deu fruto, porém o fruto não amadureceu. O fruto não era autêntico, não era verdadeiro. Ele até mostrou que dava fruto, mas o que aconteceu? Os espinhos logo acabaram, mataram, drenaram a vida. Creio que todo mundo já estudou minimamente a biologia, alguns trabalham com isso, ele é melhor do que eu, que o espinho ele faz a mesma coisa que a planta, ele também pega os nutrientes, porém pega mais, né? Ele pega bem mais. Então, se você plantar e você não bater no veneno, não capinar, não tirar, a gente gosta de usar muito esse termo, mas a malícia, né, que está ali perto, a planta não vai sobreviver, vai morrer. É necessário cuidar dela, tirar o que está ao redor. É necessário limpar o que está do lado. E o que são esses espinhos que estão ali impedindo que a semente da palavra de Deus cresça? Aqui fala que são os cuidados do mundo, as riquezas, os deleites da vida. A gente vai acrescentar aqui outras coisas também que estão implícitas também nesse texto. Essa pessoa é aquela pessoa que, diferentemente do segundo coração, que é um coração superficial, aqui é um coração que não é santificado. No coração superficial, o sofrimento fazia com que ele deixasse a palavra para lá. Aqui, nesse coração que não é santificado, são os prazeres que fazem com que eles deixem a palavra de lado. Aqui o problema são os prazeres, os cuidados do mundo. É fama, é dinheiro, é a carreira profissional, tudo isso no lugar de Deus. Status, poder, riqueza, gente, é bênção de Deus para a sua vida. Riqueza é bênção de Deus para a sua vida. Esses dias um aluno perguntou na sala de aula: é pecado ser rico? Eu olhei para o relógio, vi quanto tempo de aula tinha. Dá tempo para explicar rapidamente para esse menino aqui, para os demais. Não é pecado ser rico. Em nenhum momento Jesus critica o dinheiro. Ele critica o amor ao dinheiro. Aí está a raiz dos espinhos do seu problema. O amor ao dinheiro, colocar o dinheiro no lugar de Deus. Achar que o dinheiro resolve tudo na sua vida. Você passa a confiar mais no seu dinheiro do que em Deus, mais no seu cargo, mais na sua profissão, mais em amigos, mais em poder político do que em Deus. Esse é o problema. Não é à toa que esse é o único pecado na Bíblia que é comparado a uma divindade. Quando Jesus fala no Sermão do Monte que não é possível servir a Deus e nem a riqueza, passagem bem conhecida, né? Não tem como servir dois senhores, porque você vai agradar um, mas vai aborrecer o outro.
A palavra grega utilizada para riqueza é mamon, que era o deus das riquezas da época, os pagãos. É o único pecado na Bíblia comparado a uma divindade. O dinheiro aqui nessa terra, ele é como se fosse um Deus. E todo mundo sabe disso. Do menor ao maior. Infelizmente. Mas nós somos o povo de Deus. Dinheiro é bênção de Deus. É bênção de Deus. Mas Deus deve ocupar o lugar central na sua vida. Mas não somente o dinheiro é colocado aqui. Várias outras coisas podem estar ocupando o lugar de Deus. E essas coisas são prazeres. E Deus poderia ter nos criado para que a gente não sentisse nenhum tipo de prazer. Você para não pensar nisso, que o prazer é uma dádiva de Deus por si só. O comer é prazeroso, dependendo do que você está comendo, é claro. E como é bom se deleitar em uma excelente refeição. Comer aquele seu doce favorito, ou chegar em casa e ver que sua mãe, ou sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, alguém preparou uma comida que você mais gosta. Se deleitar, como é bom isso. Pedir aquele lanche, para quem gosta, eu mesmo assistir salada, pizza, eu amo demais a conta. O macarrão que minha mãe faz é uma delícia, eu amo. Como é bom comer, é prazeroso. Jogar um futezinho depois do DVD, que bênção de Deus. E vários outros deleites que a gente tem no nosso dia a dia, nossa semana. Isso tudo é dádiva de Deus. O problema é que a gente utiliza aquilo que Deus nos deu contra Deus. E a gente coloca o prazer acima de Deus. E aí está o problema. Aí está o problema. Os nossos prazeres começam a tomar o lugar de Deus na nossa vida. E isso não é correto. Um exemplo bíblico disso que nós temos está aqui em Lucas, no capítulo 18, nos versos 18 a 25. Todo mundo conhece aí o jovem rico. Jesus chega nele e falou, aliás, ele chega em Jesus e não, eu observo todos os mandamentos desde a minha mocidade. Então, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e vem me seguir. Então, o jovem rico saiu triste. Por quê? Porque era muito rico, ficou triste. Claro que essa passagem, tem gente charlatão, né? Tem que falar isso aqui também, que usa a passagem para poder extorquir os irmãos da igreja. Jesus não quer que você venda tudo que você tem e deposite no pé do pastor Valdomiro Santiago, não, tá? Não é isso que está falando a passagem, não. Jesus estava encarnado ali, gente. Então, quem era contemporâneo na época, valia a pena vender tudo e seguir ele mesmo. Era o próprio Jesus. Mas não faça isso por homem nenhum nessa terra, não, tá bom? Isso aí seria idolatria. Lá era Jesus encarnado. Hoje somos homens mortais, só que nem vocês, comedor de feijão, ok? Então, o problema ali principal era o amor, o apego que aquele jovem tinha aos seus bens materiais, ao ponto de negar o próprio Jesus que estava encarnado ali na terra. Porém, tem um quarto tipo de solo. Temos aqui um coração que dá frutos. Vamos ler o versículo 15? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Está aí a marca que Jesus mesmo fala, né? A perseverança é a marca daqueles que verdadeiramente dão frutos. Então, a semente, isso é a palavra de Deus, quando cai em boa terra, aquela terra que está preparada. E como que a terra fica preparada? Porque para plantar você só não chega e joga a semente, tchau. Não, você prepara, você capina, você limpa as malícias, os abrolhos, os espinhos que estão do lado, se santifica. Então você rasga a terra, você ferir a terra para que a semente entre nela, com a enxada, ou seja, com um arador. A terra tem que ser ferida para que a semente entre. Vocês conseguem entender a profundidade dessa parábola que Jesus ensina? Você tem que abrir o seu coração para Deus, para que a palavra de Deus entre nele. Não tenha o coração endurecido, não tenha pedras, não pare em meias dificuldades, limpe os espinhos ao redor da sua vida e rasgue o seu coração para que a palavra de Deus entre na sua vida, para que você possa ter uma raiz profunda em Cristo Jesus e absorver o máximo possível dos nutrientes que a palavra de Deus nutre cotidianamente, dia após dia. A palavra de Deus nos alimenta. Abra o seu coração. Uma ótima maneira de você preparar o seu coração é um amor às coisas de Deus e um ódio pelo pecado. Busque se santificar, porque aqui o coração que dá fruto é um coração que se santifica e que está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Mas o que são esses frutos aí, né? Que o texto fala aí. Como assim? Vai dar fruto, né? Que frutos são esses? E aí?
Quando a gente leu lá em cima, né, no versículo 8, Lucas usa uma linguagem até mais resumida que Marcos e Mateus para dizer que dá acento por um, isso é, ele usa o hipérbole para dizer que um está rendendo 100, entendeu? Então está rendendo demais aí, está rendendo uma porcentagem muito alta. Para quem mexe com investimento sabe, um está rendendo 100 é muita coisa. Então ele usa para dizer que, olha, o lucro é muito bom comparado ao investimento, vamos assim dizer, é muito bom. Mas o que é esse fruto? O que é esse fruto aí? A gente leu algumas coisas referentes a isso aqui mais cedo. Gálatas capítulo 5 mostra o que são as obras da carne que evidenciam as marcas de alguém que muito provavelmente não é salvo. É doído, mas essa é a verdade. Muito provavelmente não é salvo ainda. É muito difícil. Uma coisa é você cair de vez em quando em algum daqueles pecados, aquela lista. Outra coisa é você viver. Está falando assim, as obras da carne, isso é, obra, você faz, você constrói, você faz o tempo todo, está lá o tempo todo. Porém, a gente tem a marca, as 9 marcas do fruto do Espírito. Entre amor, domínio próprio, mansidão, benignidade, né? Paciência. Então, entre todas aquelas características, isso são marcas que evidenciam que muito provavelmente você é salvo e você recebeu a semente, que é a palavra de Deus, no seu coração, que seu coração foi uma boa terra. Ali a ênfase está em atitudes, em ações. Isso vai ficar evidente no seu dia a dia. Então não tem como você ser um cristão escondido, é impossível. Isso vai ficar evidente de alguma forma. As pessoas vão olhar e vão notar. Entendendo que nós não somos juízes, o juiz é só Deus. Só Deus sabe quem realmente é salvo e quem não é, gente. Porém, o que a Bíblia nos mostra é que é possível imaginar o destino da pessoa a partir dos frutos que ela dá e a partir da perseverança. Aqueles que perseveram, aqueles que dão fruto, são aqueles que têm um coração com uma boa semente. E você? Qual dos 4 tipos de solo você é? Qual dos 4 tipos de solos é o seu coração? Você é daqueles que ouvem e não está nem aí? Você é daqueles que se emocionam e é movido a emoções e arrepios, mas primeira dificuldade você esquece completamente de Deus? Você é aqueles que, em meio aos prazeres dessa vida, se esquece rapidamente que existe um Deus também, e você até ilude, engana, parece que vai para frente, mas não vai. Ou você tem os frutos que o texto bíblico está falando. Você deixa de forma evidente, aparente, a sua transformação em Cristo Jesus, que o Evangelho dele reina em sua vida, que a palavra de Deus entrou no seu coração. Eu acho interessante a forma que finaliza a primeira passagem que a gente leu, o versículo 9, ele finaliza da seguinte maneira: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando você lê lá em Marcos, termina do mesmo jeito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando você lê lá em Mateus, está lá assim também, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos? Tem, né? Vocês têm 2 ouvidos. E até quem não consegue escutar, existe Libras, né? Para poder entender a mensagem também. O ministério é excelente. Já mandou um salve, Fran, saudade dela. Você tem 2 ouvidos saudáveis, ou pelo menos um deles, está ouvindo tudo que está sendo dito para você essa noite? Então ouça, abre o seu coração. Ouvir é fundamental. A palavra ouvir aparece 9 vezes aqui do versículo 4 até o versículo 15. Não é à toa, o tempo todo foca ouvir. Por quê? Porque é pelo ouvir que você recebe a palavra de Deus. É pelo ouvir que a semente é plantada no seu coração. É pelo ouvir. Então ouça. Parece tão óbvio falar ouça, né? Mas às vezes nossa mente está tão... A gente está aqui no culto, mas não está ouvindo. Nossa mente está tão pensando em problemas, pensando em outras coisas, pensando no time que foi campeão, né, Miriam? Ganhou. Então às vezes nossa mente está tão assim. Ouça. Ouça, não é momento para isso, de ouvir a palavra de Deus. Ouça, que Deus fala com você o tempo todo na Bíblia. A palavra está associada a ouvir. Como que eles vão crer se eles não ouviram a palavra? Como eles ouvirão se ninguém prega? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, que é a semente. Então ouça. Frase de um teólogo anônimo muito boa: a disposição para ouvir é o preço do aprendizado. A disposição para ouvir é o preço para o aprendizado. Que você possa abrir o seu coração sempre que estiver em contato com a palavra de Deus, desde a sua leitura devocional em casa,
desde a todos os cultos e estudos bíblicos que você frequentar, e que você entenda que você deve ser o quarto solo, o único solo bom, e seu coração deve estar aberto para receber a mensagem do Evangelho. Você deve sugar os nutrientes da palavra de Deus e se alimentar. E que a sua obrigação é dar fruto. Isso é, a palavra de Deus tem que ser bênção primeiro na sua vida, e através da sua vida deve abençoar também a vida dos outros. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, fazer uma oração, e que Deus possa estar abençoando a nossa semana e abrindo nossos corações diariamente, para que a gente possa sempre estar recebendo a sua mensagem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço, Senhor, por essa palavra. Que os nossos corações estejam de fato abertos. Retire de nós qualquer espinho que esteja atrapalhando a nossa vida, Senhor. Qualquer deleite que esteja superando o Senhor, o deleite do Senhor que é o principal. Que a gente possa sentir prazer de estar na Tua presença, de estar contigo. Que a gente possa estar purgando e limpando qualquer impureza. Que a gente possa estar se santificando. Remova as pedras da nossa vida, Senhor. Nos dê perseverança em meio às dificuldades. Nos dê sabedoria e capacidade para pregar o Evangelho, para levar essa mensagem aos outros. Que cada dia seja sempre melhor que o outro. Que mesmo em meio às dificuldades e tempestades, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado. Abra os nossos corações e que a Tua palavra esteja dando fruto, e muitos frutos. Que esses frutos permaneçam em nossas vidas, sejam evidentes e possam também estar abençoando as outras pessoas. E que a graça e a paz e a consolação do Santo Espírito de Deus seja de todos nós, espalhado todo o povo de Deus para toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.